Isso me faz lembrar o tempo da pandemia, onde que todo mundo teve que ficar em casa. E as pessoas com esse negócio de trabalhar para cá, trabalhar para lá, mal via um ao outro, né? E chegava em casa já à noite, ou já ia dormir, ou ia para a televisão, ou ia para alguma coisa, você não tinha tanto impacto até as pessoas estarem juntas, conviver mais tempo. E isso começou a mostrar algumas particularidades dessa família, algumas necessidades de trabalhar. E quando você vai viajar, e por mais que tenha toda essa questão emocional, de essa alegria, essa euforia do novo, né? Chega uma hora que aquilo que não está muito bem resolvido pode aparecer, né? Tem as preferências. Então, quando a gente sabe conduzir esses processos, e aí entra uma coisa muito importante que é a comunicação. Como você comunica, como você expressa, como você tem um olhar compassivo, empático em relação ao outro. Ou seja, eu consigo ver o que está por trás daquilo, talvez daquela expressão, daquele tom de falar. A Bíblia tem um versículo que eu gosto muito. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Às vezes, alguém veio com uma palavra mais ríspida, talvez foi um filho, talvez foi a esposa. Se você responder no mesmo tom ou aumentar um pouquinho mais o tom, você vai ter uma contra-resposta talvez pior. E aí vem os conflitos, e aí vem talvez estragar a sua viagem, né? Porque as pessoas, então vamos embora, então vamos voltar para casa, né? E a gente vê várias situações difíceis em algumas famílias, porque o ponto principal dessa família é o quê? Diálogo, a forma como expressa. Então, às vezes tem muito mais facilidade de falar dos outros, de falar de fatos, mas a gente tem muita dificuldade de falar de nós mesmos, de expressar o nosso sentimento. E às vezes numa comunicação, até entre casais, né, ou entre filhos, você precisa entender ou precisa se expressar não com uma forma de ataque ou de justificativa, mas pensa comigo, como seria diferente se numa situação qualquer você falasse assim, olha, nessa situação eu me senti assim. Quando você fala de você, você tirou a arma do outro. O outro não vai te atacar porque você não está falando do outro, você está falando de um sentimento teu. E talvez o outro, ao ouvir aquilo que você está dizendo, ele diga assim para você, poxa, eu não imaginava que essa situação te causou isso. E aí, você pode com isso talvez reconectar mais, porque um começou a compreender o que está dentro do teu coração. Então, uma das grandes formas que a gente usa para conectar essas pessoas, talvez, é se colocar no lugar do outro e expressar o que está dentro de você, e aí fica muito mais fácil a gente encontrar um caminho de reconexão.